Veja como é feito o vaso de telha. Em cima eu coloco esse galão de tinta vazio, mais de 40 centímetros, eu acho. Embaixo eu coloquei esse tronco, que de uma espessura bem menor, aqui em cima mais largo, para que a telha fique com o fundo colado lá, para que ela faça esse formato de vaso. O vaso, o pé é mais fino e em cima é mais largo. Para isso tem esse arame. Quando eu vou fogando, eu vou colocando as telhas. A parte de baixo do vaso fica um funil, porque aqui é um tronco de madeira mais fino, com 25 a 30 centímetros. O balde plástico de cima, ele é maior, então a telha vai ficar com essa parte aberta, mais aberta, fica nesse formato, forma um cone. Para colocar as telhas, eu amarro com esse arame. Aqui, quando eu solto, eu folgo. Quando eu folgar esse nó feito com essa bolinha de arame, uma outra pessoa vai colocando as telhas até que ela chegue nessa parte, até que ela chegue aqui. Depois delas encontrarem, aí eu amarro novamente com arame. Se eu quiser, para ficar bem resistente, eu posso pegar um pedaço de vergalhão fino, colocar, fazer um círculo e colocá-lo por dentro do vaso. E lá eu passo cimento onde ele ficar, da mesma forma como está amarrado esse arame, só que por dentro. Embaixo eu só vou fazer o fundo quando ele tiver todo com cimento seco. Se uma telha tiver defeito, como uma telha dessa vem aqui com esse furinho, que depois, quando for fechar aqui com cimento, eu passo cimento aqui nesse local. De qualquer forma vai ficar rebocado. Esses defeitos todos vão sumirem, como esse buraquinho, algum defeito aqui na parte de cima. Na parte de cima é colocado uma lajota grande para que se possa rebocar toda essa área da borda. Veja como ficou: um arame na parte de cima, um arame na parte de baixo. Bem, para permitir que eu possa acochar e folgar, existe esse arame na parte de baixo e esse arame na parte de cima. Assim o vaso, o arame me permite acochar e folgar, para que o jarro forme um cone. Veja bem, essa é a massa de cimento que eu estou usando. São 2 porções de areia lavada, areia grossa. Essa areia branca, areia de rio, que você vê em construções, pois eu coloco 2 para 1. Quando é uma massa muito forte, se você for chumbar a escapa, você usa 2 para 1. No caso aqui são 3 porções de areia e 1 porção de cimento. Porque se você colocar questão de 2 porções de areia e 1 de cimento apenas, vai ficar muito forte, aí às vezes racha. Então é bom usar 3 por 1, que é a mesma massa usada por pedreiros para se fazer reboco de casas. No caso aqui do jarro, você vê que o galão de tinta ficou em cima. As telhas foram amarradas embaixo com arames, para que pudesse suportar o peso, ficarem em pé todas torneadazinhas. E o galão, no caso aqui, você vê que eu coloquei meio galão de água. Depois que já estava tudo firme,
Eu coloquei a água devagarinho para que não saísse do lugar. Quando tiver seco é que eu vou mexer nessa estrutura. O fundo eu só faço depois que tiver seco. Para fazer os pezinhos do vaso, depois que você fizer o fundo, eu costumo usar tampinhas de lata de tinta, esses sprays de tinta. Você coloca no chão e enche eles de cimento, depois você desloca, tira a tampinha. Aí pode colocar embaixo do seu vaso, 4 tampinhas daquela de spray de tinta. Mas essa água aqui, esse meio galãozinho de água, né, cerca de 4 litros de água, é para que não venha alguém peitar e ficar muito leve, sair do lugar as telhas. Essas bordas aqui eu vou fazer elas maiores assim. Ficam como se fosse o formato de pétalas de uma rosa. E essa parte de baixo, que deveria ter sido colocado o cimento, ainda bem que foi colocado uma camada fina. Mas aqui eu vou perfurar com a furadeira. Já que tá só o cimento, eu não coloquei ferro. Vou colocar, de costume as pessoas no YouTube, você pode observar que eles colocam um cano no cimento. E aqui na hora eu esqueci, acabei fazendo o fundo sem o furinho. Eu poderia apenas pegar a furadeira e fazer diversos furos. Ficaria bom para sair a água, né? No caso eu vou fazer ele maior um pouco, para servir como se fosse um cano de 20 ou mais, digamos que 2 dedos o furo. E essa parte desse lado é porque quando eu fiz isso aqui, eu só apenas coloquei o cimento, eu não espalhei bem direitinho. Mas essa parte de fora você vê que está terminada. Vou filmar o lado de fora e a gente vai retirar o arame. Esse aqui é um dos arames que faz o amarradinho de cima. Se você puxar, ele sai com facilidade. Não com tanta facilidade, porque ele está embaixo dessa camada de reboco. Aqui eu vou cortar. Aqui eu recorto a outra. Depois é só pegar e passar um pouco mais de cimento. Se você vai amassar, se você vai pintar, fazer desenhos, vai ficar bem mais forte essa camada. É claro, né, com mais cimento. Aqui é o arame de baixo. Eu recorto com alicate. Coloco as pontinhas para dentro assim, para que você não machuque a mão. Essa é uma broca para
uma broca de concreto, para você furar concreto. Para você saber que é de concreto, a broca de concreto ela tem essas bordazinhas. Você tá vendo isso bem aqui, ó, isso aqui, essa borda. É ela que arrebenta concreto. Quando é uma broca de madeira, a diferença, eu vou lhe mostrar uma broca de madeira para que você entenda melhor. Bem, aqui você viu que a broca de concreto, ela tem duas bordazinhas, uma de um lado e outra do outro. A diferença dela, como eu falei, para a broca de perfurar madeira, é que essa não tem as bordas. Ela é desse formato. Essa é a broca de madeira, para perfurar madeira. Como eu expliquei no caso, de PVC assim, um cano é maior que 20, você tem que colocar, quando você coloca o cimento no fundo do vaso, seja 2 dedos de cimento, uma camada, é sempre bom você colocar uns pedacinhos de vergalhão para que fique melhor o fundo do vaso. Se você errou aí no caso e tem que perfurar o fundo do vaso com a furadeira, que não é recomendável, se você não sabe mexer, peça para alguém mexer. Você roda no sentido anti-horário a cabeça da furadeira, para que isso aqui vá abrindo, que é o local de colocar a broca. Desculpem aí o barulho, aqui tá muito grande, carro de som. Dias como hoje, quinta, sexta-feira, aqui na minha cidade, tem muito carro de som passando, apesar de que a gente não mora próximo a esse movimento, mas atinge toda essa área aqui. Sim, aqui está a broca de concreto que vamos colocar. Bem, você viu que no sentido anti-horário ela abre. Pronto. Você vê que já está dando para colocar. No sentido horário, quando você roda o mandril, o nome disso aqui é mandril. Quando você roda o mandril, ele vai acochar. Pronto, aqui ele acochou. Mas a furadeira modelo antigo, como essa, que ainda é acochada com a chave, ela não acocha só assim com a mão. Então você tem que fazer isso. Você roda uma parte, aí você gira assim, você gira aqui no outro. Tá um pouco distante a câmera. Aí você vai girando aqui no sentido horário para acochar e você vai acochando. Nunca acoche num ou dois. Acoche rodando todo o mandril, que é o correto. Não se usa mais quase furadeiras desse modelo. Hoje tem essas automáticas que são muito boas. Mas aqui ainda estamos com esse modelo antigo. Porque furadeira boa a gente não vai trocar só porque ela é mais prática a outra. Aqui já está ligada. Você sempre preste muita atenção em fazer esse trabalho com ela desligada. Porque de repente você está acochando aqui e aí o seu dedo vai e toca no gatilho aqui. Pode acontecer um acidente, né? Agora vamos lá perfurar o fundo do vaso. Observe que para poder perfurar com melhor, uma ideia melhor, eu coloquei um tronco de madeira embaixo, para que a broca, quando saia do fundo do vaso, encoste aqui. Porque se encostar aqui na calçada, né, no cimento, não fica tão bom. Mas vamos ao que interessa, vamos perfurar, fazer o fundo. Vou filmar aqui dentro.
Dá bem mais trabalho. Se eu tivesse colocado o cano com cimento mole, não teria todo esse trabalho. Mas agora é o jeito. Você viu como ela perfurou com muita facilidade? Porque foi feito ontem, o cimento ainda está molhado, ainda está frio. E só vai estar seco com 24 horas, 48 horas, aliás. Bem, você vê que o buraco aqui, se fosse só da broca, ficaria bem pequeno. Aí o que eu fiz? Eu aumentei com essa pequena faca. Ficou como se fosse a abertura de um cano 20. Vai dar para escoar bem a água. Claro, aqui agora eu vou tapar para colocar cimento nas bordas, tanto assim nessa parte, como vou colocar cimento também, reforçando as paredes do vaso. Bem, aqui nós estamos fazendo a parte de dentro. Sim, agora nós vamos fazer a parte de dentro. Você vê como eu fiz, que aqui o fundo eu coloquei, até engraçado, isso aqui é uma bolinha plástica, uma bolinha plástica que eu coloquei no lugar onde está feito o furo. Mas você pode pegar um saco plástico e encher de terra e amarrar, fazer uma trouxinha de terra com plástico e colocar no local onde é a saída da água. Como a colher de pedreiro é grande, para trabalhar dentro do vaso, você pode usar uma colher normal, essas colheres assim, ó. Aí você vai fazendo isso. Essa massa aqui que eu tô passando no fundo, ela não é a mesma massa que eu reboquei o vaso, que foi 3x1 massa de reboco, 3 porções de areia, 1 porção de cimento. Essa aqui são 2 porções de areia somente e 1 de cimento. Bem, como você pode ver, tá feito o furo lá. O furo é na espessura dessa bolinha, aquelas bolinhas que vem desodorante Roll-On. Se você não tiver uma bolinha assim, você pega e faz um saco plástico e areia para colocar. Por que que eu coloquei a bolinha? Porque o cimento que estava lá embaixo era 3x1. Quando se diz cimento 3x1, quer dizer 3 partes de areia lavada, areia branca ou areia grossa, como você conhece na sua região. Então 3 partes de areia e 1 de cimento, eles chamam 3x1, 3:1. Aqui não, eu coloquei só 2 partes de areia lavada e 1 parte de cimento, que é a mais forte, é massa para chumbar escada, que é a terminação do fundo do vaso. E no local da areia, feita a bolinha com plástico, com sacola, eu coloquei a bolinha do desodorante. O furo é mais ou menos essa bolinha. Se você não sabe o que é Roll-On, é aquele desodorante que vem com aquela bolinha na ponta. Filma bem de pertinho. Pronto, aí está a nossa bolinha colocada. Veja bem, para fazer esse modelo que fica formando uma flor, formato de uma rosa, eu estou usando o próprio pedaço da telha. Vou colocá-lo assim, daí eu vou enchendo essa parte, ok?